Queridos, nesse momento nós vamos agora, como eu disse, nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, o versículo 41 até o versículo de número 45, para poder refletirmos aqui esta noite. O texto sagrado nos disse assim: E disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: Levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: Sobe, diz Acabe, prepara o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Somente até aqui para a nossa reflexão, a nossa meditação nessa noite. Você que está nos acompanhando aí pela rádio, que Deus continue abençoando sua vida e que você possa refletir na mensagem dessa noite. Eu quero falar sobre 3 lições aqui da vida de Elias no Monte Carmelo. Baseado nesse texto, esse texto é um resumo do que aconteceu no desafio lá do Monte Carmelo. A todos que estão entendendo, lendo a palavra do Senhor, há de convir que essa história começa lá no capítulo 17. É um tempo de desvio espiritual, e naqueles tempos Deus levantou Elias para profetizar e mandou Elias falar com Acabe que não viria mais chuva ali naquele lugar, nem tampouco o orvalho cairia. Tiago registra na sua carta que durou 3 anos e meio essa seca que o livro de Reis nos conta. Então, depois que Elias desce ao ribeiro de Quizon para poder matar os profetas de Baal, então depois daquele desafio aonde Deus respondeu com fogo, então agora é o momento de Deus mandar chuva, pois os céus tinham se travado 3 anos e meio, não tinha chuva, a crise estava muito grande em Samaria. E agora este momento. Então Elias mandou já avisar Acabe que tinha um ruído de uma grande chuva. E sobe, enquanto Acabe vai comer e vai beber, Elias sobe aonde? É o cume do Carmelo, pois havia descido até o ribeiro para poder matar a espada ali os profetas de Baal. E depois que sobe ao cume ali do monte, mandou que seu moço, o seu ajudante ali, olhasse lá para a banda do mar, depois que ele se ajoelha ali, lança o seu rosto em terra, e o seu moço não consegue enxergar ainda alguma coisa, mas ele pediu que ele insistisse ali ao menos 7 vezes, até o ponto que o moço viu uma pequena nuvem a se formar, e ao ver aquela nuvem se formando, logo mais uma grande chuva chega em Samaria. E esse texto, ele nos ensina ao menos 3 lições aqui essa noite. Eu não quero me demorar, mas ser sucinto, bem claro e objetivo nessa palavra. E a primeira lição que nós podemos aprender com o texto é: a fé nos faz ver as coisas que ainda não aconteceram. A fé nos faz ver as coisas que ainda não aconteceram. O versículo 41, Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, pois há um ruído de abundante chuva. Mas se você lembra do que eu li mais adiante, o moço vai lá ver, olhar para a banda do mar e disse que não via nada. Então Elias está vendo um ruído de uma grande chuva, se a chuva ainda ter chegado. Isso é a definição bem clara de fé. Hebreus 11, versículo 1, define muito bem o que é a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Então isso é fé, bem claro. A fé nos faz enxergar coisas que ainda não aconteceram. Então você, meu amigo, minha amiga, que está enfrentando um momento de crise, que está enfrentando um momento de adversidade, coloque a sua fé em ação e você já vai começar a enxergar a sua vitória no meio desta luta. Você ainda está lutando, você está na batalha, você está passando por um momento difícil,
mas você precisa exercer a sua fé e já começar a enxergar a tua vitória, já começar a enxergar o tempo de bonança para a tua vida através da sua fé. A chuva ainda não chegou, 3 anos e meio, grande crise, não tem chuva. Com isso não tem alimento, está tudo escasso, mas Elias manda Acabe se preparar, porque já está ouvindo um ruído de uma grande chuva, sem a chuva ainda ter chegado. Então isso é fé. A segunda lição que nós podemos aprender é que mesmo sem ver, é necessário a gente confiar. O moço, no versículo 43 e 44, ele disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. E o texto diz a seguir no versículo 44 que a 7ª vez ele disse: levanta-se uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Então observe uma coisa: mesmo sem ver, é necessário você confiar. O moço olhou e não conseguiu ver nada, não conseguiu enxergar nada. Mas Elias disse: vai mais 7 vezes. E o texto a seguir diz que o moço, na 7ª vez, o moço viu. O moço não via nada, mas confiou na palavra do profeta. O moço não estava vendo nada, mas confiou naquilo que o profeta estava lhe dizendo. A gente necessita confiar, às vezes sem ver. Tem situações que a gente não consegue enxergar ainda, né? Um sinal que Deus nos dá na oração. Elias está orando, mas o moço ainda não consegue enxergar. Mas ele disse: não para não, vai mais 7 vezes olhar. Até que a 7ª vez ele consegue enxergar. No segundo livro dos reis, o sucessor de Elias, o Eliseu, está em uma situação parecida. Está em Dotã, cercado pelo exército sírio. Quando de repente o seu moço sai, percebe a presença do exército ali e volta para dentro de casa desesperado. E diz: ah, Senhor meu, o que é que nós vamos fazer? Eliseu diz para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o moço não consegue enxergar. Então Eliseu faz uma oração e pede ao Senhor: abra os olhos do rapaz. E aí de repente o rapaz começou a enxergar com os olhos da fé, começou a ver com os olhos espirituais, que não estavam sozinhos naquela peleja, que havia ali carros de fogo, cavalos de fogo, que Deus não os havia desamparado. É necessário a gente fazer como Paulo. Paulo disse: andamos não por vista, mas andamos por fé. Por quê? Porque pelos olhos da fé nós conseguimos enxergar muito mais do que com a própria vista do corpo. Então a segunda lição é: mesmo sem ver, é necessário você confiar. Continue confiando, continue orando, continue buscando, até que você possa enxergar o sinal de Deus para aquilo que Deus quer fazer. A terceira lição que eu quero passar para você hoje é: coisas pequenas nas mãos de Deus se tornam grandes. O moço, o versículo 44, vai dizer que a 7ª vez que ele foi, o moço disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então era algo muito pequeno. A mão de um homem é algo pequeno. Então, pelo menos esse que vos está falando, a mão dele é pequena. Então levanta-se uma nuvem do mar do tamanho de uma mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Diz que em pouco tempo, rápido, os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. Então, coisas pequenas nas mãos de Deus se tornam grandes. O moço está vendo uma pequena nuvem, que de repente, em pouco tempo, segundo o texto, rapidamente se tornou em algo muito grande, e foi uma grande chuva ali naquele lugar que estava tão necessitado. Então, às vezes, teus sonhos, os teus objetivos são tão pequenos nesse momento, mas coloca eles na mão de Deus, que eles vão se tornar grandes. Que esta palavra possa penetrar ao fundo do seu coração. Essas 3 lições aqui que o texto nos revela. A fé nos faz ver as coisas que ainda não aconteceram. A segunda lição é: mesmo sem ver, é necessário confiar. E a terceira lição: coisas pequenas nas mãos de Deus se tornam grandes. Então que o Senhor possa te abençoar com essa palavra e que você possa aprender cada vez mais com ela e pôr em prática, e que Deus continue te abençoando.